Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui o vídeo 1 da semana 8 em língua portuguesa. Nesse vídeo, vocês vão ter a correção das atividades da semana anterior e o início da revisão para P2. Ok? Vamos lá? Então, nessa semana 8, vocês têm a correção das atividades da apostila 1, páginas 65 a 68, que vão estar aqui em anexo, a revisão para P2, o início da revisão, e como tarefa, essa semana vocês têm estudar para P2. Então, vocês não vão ter atividades ou exercícios para a próxima semana. Vocês vão se concentrar e estudar, rever os slides, anotar as dúvidas para tirar essas possíveis dúvidas na aula ao vivo de quinta-feira, ok? Então, vamos lá. Aqui estão, então, as páginas da correção, da página 65 à página 68, até o slide 8, tá? Então, essas páginas, nesses slides, até o slide 8, vocês vão ter a correção, o gabarito. Então, procurem dar uma lida, anotar essas respostas, porque na próxima aula ao vivo, eu até vou fazer a correção, mas eu vou me concentrar mais na revisão para a prova e tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, nós vamos passar direto lá para o slide número 9, onde começa a revisão para P2. Então, aqui a gente vai iniciar a revisão da parte gramatical para P2. Vamos começar com as vozes verbais, ou vozes do verbo, que são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de três tipos: ativa, passiva ou reflexiva. A voz ativa, o sujeito é sempre agente da ação. Vi a professora. Então, eu vi a professora, eu sou o sujeito e eu pratiquei uma ação. Voz passiva, o sujeito sofre ação. A professora foi vista. Então, a professora é o sujeito, a professora recebeu a ação de ser vista. E a voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação. Pratica e sofre, né? Ou recebe a ação. Eu me vi no espelho. Então, eu me vi no espelho, eu refleti, eu me vi e refletiu a minha imagem. Então, eu pratiquei e recebi a ação, ok? Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação. Exemplos: Bia tomou o café da manhã logo cedo, aspiramos a casa toda, já fiz o trabalho. Percebam que todos os sujeitos praticam a ação como agentes, porque nós temos algo que vai lembrar bem isso na hora da prova. Agente. Quando a gente escuta, né, um agente penitenciário, um agente policial. Por quê? Porque ele pratica a ação. E esse agente é tudo junto. Quando nós falamos nós, aí esse agente é separado. A agente foi na festa, né? Então, agente separado. E o agente junto é uma pessoa que pratica a ação. A voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é paciente e assim não pratica, mas recebe a ação. Exemplos: a vítima foi vista ontem à noite. Aumentou-se a vigilância desde ontem. A voz passiva pode ser analítica e sintética. Quando eu digo a vítima foi vista ontem à noite, a vítima, que é o sujeito, não está praticando a ação de ver alguma coisa, ela foi vista. Então, ela é um sujeito paciente. Aí vocês vão lembrar sempre de quando nós vamos ao médico ou quando vamos ao dentista, que nós somos pacientes, nós estamos lá sentadinhos esperando o médico agir, tá? A voz passiva analítica é formada pelo sujeito paciente mais um verbo auxiliar, mais um verbo principal de ação conjugado no particípio e agente da passiva. Exemplo:
O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Foi tomado. Então, o café da manhã não praticou uma ação. O café da manhã recebeu a ação de ser tomado. A casa toda foi aspirada por nós. A casa não praticou uma ação. A casa recebeu a ação de ser aspirada. E o trabalho foi feito por mim. O trabalho recebeu a ação. Não está praticando uma ação. A formação da passiva sintética, ou chamada de passiva pronominal, é formada pelo verbo na terceira pessoa mais o pronome passivador se. Então, tomou-se o café da manhã logo cedo, aspirou-se a casa toda, já se fez o trabalho. Então, aqui estão todas as frases na voz passiva, os verbos na voz passiva, só que sintética. Então, a sintética é o verbo mais o se. Tomou-se, aspirou-se, se fez. E a passiva analítica é quando eu tenho os dois verbos, né? Foi tomado, foi aspirado, foi feito. Aí, analítica. Tomou-se, aspirou-se, sintética. Pensem que no sintético é aquilo que é resumido, é enxuto, é menor. Então, é um verbo mais o se, pronome passivador se. E a voz reflexiva, que é a mais fácil, quando o sujeito é paciente e a gente ao mesmo tempo. Exemplos. A velhinha sempre se penteia antes de sair. Eu me cortei hoje ou eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Então, a velhinha penteia-se. Ela pratica e recebe ação. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Eu pratiquei e recebi a ação. Muito bem. Voz reflexiva, o sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Aqui a gente finaliza a revisão para P2, a primeira parte da revisão, tá? Então, procurem estudar em casa, cuidem-se e no próximo vídeo, no vídeo 2, vocês vão ter a continuação da parte de revisão para P2, o conteúdo de gênero textual, a parte de interpretação de texto e um pouco mais de gramática, ok? Tchau, tchau e até mais!